Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Vinícius Oliveira e este é o canal Learn Code Club. E hoje nós vamos desenvolver então uma API REST com o Quarkus Framework e vamos inserir também uma camada de segurança na nossa API REST, nos nossos endpoints. Para continuar com este código e esse desenvolvimento, fica comigo neste vídeo. Bom, pessoal, então, para a gente iniciar o desenvolvimento da nossa API REST, em que nós vamos ter aí uma camada de segurança dos nossos endpoints, nós vamos estar utilizando o Keycloak. O Keycloak vai servir para nós, então, como um servidor de autenticação e identificação de usuários. O que significa que alguns usuários vão ter a permissão de acessar os nossos endpoints, enquanto outros usuários vão ser proibidos de acessar o nosso endpoint. Para isso, a gente vai estar utilizando também aí a autenticação com o JSON Web Token, ou mais comumente conhecido com o JWT. Para a gente estar começando, então, eu vou pedir para vocês acessarem o site code.quarkus.io e aqui a gente vai, então, inserir um nome específico para a nossa aplicação, vai ser Code with Keycloak. Podemos continuar com a versão 11 do Java. Aqui nas bibliotecas, nas dependências que nós vamos adicionar no nosso projeto inicial, vai ser REST Eve Reactive Jackson. Depois, vocês podem pesquisar aqui por OIDC e selecionar esta primeira dependência. Depois, a gente pode estar pesquisando pelo H2JDBC Driver. E por último, o Panache. E selecionar esta dependência aqui, ok? Pronto, depois que nós temos estas 4 dependências selecionadas, basta gerar a aplicação. Ele vai gerar um zip aqui no download. Você faz então o download do seu zip, faz a extração do zip numa pasta específica e depois faz o import para a sua IDE favorita, ok? Aqui eu já fiz esse import, então eu tenho meu projeto aqui, Code with Keycloak, ok? Vou pedir para você estar inserindo também, então, essa dependência, que é a dependência do Lombok, que vai estar nos auxiliando aí a criar menos código e ter os métodos construtores que nós vamos precisar nas nossas classes e também métodos get and set necessários. Isso já vai vir por padrão. Bom, para a gente começar, então, o desenvolvimento propriamente dito, a gente já tem aqui um pacote padrão, que é gerado pelo Quarkus, quando a gente está lá no site Quarkus.io, ok? E agora a gente vai fazer o quê? Vai criar alguns pacotes específicos aqui, seguindo o padrão Model View Controller, ok? Então, para a gente ser ágil aqui no nosso tutorial, vou pedir para vocês criarem um pacote Controller, um pacote Service, um pacote Repository, depois seguimos com um pacote Entity. Pode ser Entity ou Model, isso vai representar basicamente a nossa classe que vai fazer representação a uma tabela do banco de dados, ok? Opa, mas qual banco de dados? Bom, aqui no POM XML, uma das dependências que a gente inseriu lá quando criou um template da nossa aplicação é o JDBC H2. O que essa dependência significa? Nós temos um banco de dados aqui em memória, ok? Ou seja, toda vez que nós executarmos a aplicação, esse banco de dados vai estar disponível, nós vamos poder salvar dados no banco de dados. Entretanto, sempre que a aplicação for derrubada, quando ela ficar off, esse banco de dados ele também é encerrado junto com a aplicação, ok? Porque justamente é um banco de dados para teste, para desenvolvimento, um banco de dados em memória. Agora nós temos aqui esses 4 pacotes. Podemos estar criando então o primeiro pacote, que vai ser o Customer. O que seria Customer? Bom, a gente vai estar trabalhando aqui com uma entidade
chamada customer, que vai representar uma tabela no nosso banco de dados, também chamada customer, ok? O que significa que nós vamos estar trabalhando com o conceito de um cliente. Nós vamos criar um cliente, ok? E vamos manipular as informações relacionadas a esse customer, a este cliente. Para estar trabalhando, então, com esta classe, a gente vai anotar com @entity, que faz parte aí do JPA, e também já está nas nossas dependências do Quarkus. E depois, a gente vai estar utilizando aqui as facilitações, por assim dizer, do Lombok. Então, aqui a gente vai usar um @data e um @noArgsConstructor. Então, nós temos essas três principais anotações aqui que facilitam a nossa vida. E agora, nós vamos criar alguns campos básicos relacionados ao nosso cliente. Então, nós temos aqui o ID, com essas anotações simples. O ID que vai representar, então, a chave primária do nosso banco de dados. E isso vai ser gerado automaticamente através do JPA e do Hibernate, que está embutido, está inserido dentro das nossas dependências do Quarkus, ok? E um Generated Value que vai gerar sequências por ordem através de todas as informações que forem inseridas no banco de dados. Então, vai começar com o ID número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente. Depois nós temos o nome do cliente, o último nome do cliente, a idade e o e-mail, ok? Então, o nosso customer, nosso cliente, vai ter esses campos específicos aqui que vão estar sendo inseridos na base de dados e salvando um novo cliente. Pronto, depois que nós temos, então, o customer pronto, a gente já pode criar uma outra classe, que é repository, e aqui dentro nós criamos, então, uma classe chamada customer repository, obviamente dentro do pacote repository. A gente está anotando ela, então, com application scoped, justamente para que ela entre no contexto das classes que são gerenciadas pelo Quarkus Framework. Seguimos aqui com uma implementação, então implementamos aqui um Panache Repository e vai fazer referência justamente à nossa entidade Customer. Então, temos aqui o nosso repository, nossa classe repository, que implementa o Panache Repository, que vai permitir com que a gente faça inserção e manipulação de dados no banco de dados de maneira muito mais simples, ok? Utilizando aí o padrão repository. Quem já está trabalhando com Spring Boot ou já trabalhou com Spring Boot ou ainda vai vir a trabalhar com Spring Boot, vai reconhecer ou já reconhece o padrão repository. Bom, agora para a gente dar continuidade, então, a gente vai criar a nossa classe Service, ok? E então, nós vamos criar aqui dentro do pacote Service uma classe chamada Customer Service. E a nossa classe Customer Service também tem que estar dentro do contexto do Quarkus Framework. Para isso, a gente usa um Application Scope. Como essa classe Customer Service vai fazer basicamente um proxy do que vai receber nos endpoints HTTP REST e vai buscar ou inserir nova informação no banco de dados, o que a gente vai fazer? A gente vai injetar uma dependência da classe repository aqui dentro. Então, a gente usa o @inject e aqui dentro a gente faz o seguinte: a gente cria um customer repository. Pronto, injetamos a dependência e assim nós já podemos, então, criar alguns métodos que nós vamos estar utilizando. Como esta API REST é uma API simples de exemplo, porque o nosso foco aqui é trabalhar com o Keycloak, ok? Nós vamos criar só um método público que vai retornar uma lista de clientes. Então, aqui nós vamos criar uma lista de customer. Vamos dizer que o nome desse método é um find all customers. A gente vai retornar aqui, a gente vai retornar então um customer repository find all.list. Ok? Então, simples assim. Agora o que a gente vai fazer é adicionar. Então, a gente vai fazer um public void add customer.
E aqui a gente vai receber um objeto customer. Como isso aqui é um tutorial de exemplo para demonstração e o objetivo, o foco desse tutorial vai ser a segurança dos nossos endpoints REST com o Keycloak, eu não vou estar criando aqui os nossos DTOs, mas só lembrando para vocês que a boa prática diz que a gente não trafega os nossos objetos entity, ok? Entre as nossas classes. Geralmente, um customer seria apenas um customer que faria, então, a representação uma tabela do banco de dados. No Customer Service, a gente estaria trabalhando, então, com um Customer DTO, ou seja, uma classe separada que tenha também os atributos necessários para a gente estar trafegando a informação de um lado para o outro. Como esse tutorial de exemplo, a gente vai estar trabalhando diretamente aqui com o objeto Entity. Bom, o que vai acontecer quando a gente adicionar um novo Customer? A gente precisa, então, usar um Customer Repository.persist e inserir o Customer que a gente recebeu. Isso vai salvar um novo Customer. Agora que a gente já tem toda essa estrutura, podemos criar um Customer Controller, ou pode ser melhor, um Customer Resource. E esse Customer Resource, então, vai ser a classe, propriamente dito, que vai representar a nossa API REST. Para isso, a gente vai utilizar aqui em cima, então, um @path annotation, /API, /customer. Okay? Vamos injetar a dependência da nossa classe service, apenas para seguir o fluxo controller ou resource, service e repository. Importamos a classe e agora nós vamos criar um método get e um método post. Então eu vou inserir os métodos aqui e já vou estar explicando para vocês. Bom, o que está acontecendo aqui? Basicamente, a gente criou um método get, ok? Que vai salvar dentro de uma lista, vai criar uma lista vazia e depois vai buscar essa lista e vai retornar essa lista. Que lista é essa? Uma lista com os customers que vão estar salvos no banco de dados. Depois, a gente tem aqui dentro um Customer Service, que basicamente o que vai fazer é adicionar um novo customer recebendo um objeto. O interessante é que, como nós estamos utilizando o REST Easy Reactive JSON, que é esta dependência que nós temos no nosso código, no nosso POM XML, quando a gente tem aqui no nosso resource o objeto customer, ele já vai fazer o bind, ou seja, já vai fazer a transformação do objeto JSON, que vai vir eventualmente de um client, como o Postman, ou mesmo de um front-end, e vai transformar o JSON com a informação dos atributos que estão inseridos dentro do corpo dessa requisição, vai transformar isso num objeto Java, ok? A gente não precisa criar muitas configurações, ele já faz isso de forma automática para nós. Aqui nós criamos, então, um método post, porque nós estamos falando de inserir uma nova informação ao servidor, uma nova informação no back-end, no banco de dados, então nós utilizamos o método HTTP post. Nesse outro método, como nós vamos buscar os customers, nós vamos buscar a informação dos clientes, nós utilizamos o get, ok? Por que nós temos o transactional aqui? Bom, eu coloquei o transactional porque este endpoint vai ser um endpoint responsável por abrir uma transação com o banco de dados, visto que ele vai mudar o estado do banco de dados, ele vai adicionar uma nova informação, então, adicionando uma informação, removendo uma informação, editando uma informação no banco de dados, a gente está alterando o estado do banco de dados e para isso a gente precisa abrir uma transação, a gente utiliza então o @transactional e aí faz o add customer. Bom, temos isso daqui pronto, a gente pode vir no terminal aqui da nossa IDE e executar o seguinte comando: maven _dev. Olha, perceba duas coisas. Ele executou a nossa aplicação, ok? Então, basicamente, o nosso sistema, nossa aplicação com o Quarkus está executando, está funcional, ok? Já estamos tendo aqui no localhost 8080.
Se você puder conferir, nós já temos aqui acesso à nossa aplicação. Nossa aplicação já está funcional e ele aqui, inclusive, seleciona as extensões que nós estamos utilizando na nossa aplicação. Mas o que importa para nós aqui é o seguinte: nós agora criamos esta aplicação, ok? E quando a gente executou isso, o que o Quarkus fez? Basicamente, ele já colocou nos Dev Services um Keycloak, ou seja, nós já temos um servidor do Keycloak preparado para que nós possamos proteger os nossos endpoints e colocar um código que vai dar a segurança necessária para os nossos endpoints, ok? Porém, nesse momento, a nossa aplicação ainda não está segura. Como é que a gente vai fazer para ela ficar segura? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar códigos específicos aqui nos nossos endpoints, ok? Mas antes de inserir esse código, a gente vai fazer um teste no nosso Postman para verificar os acessos atuais da nossa aplicação e depois a gente faz um teste já com os endpoints protegidos. Só abrir aqui o Postman. Então, eu tenho aqui localhost 2.8080/API/customer. No body, na aba body, eu tenho aqui essa informação que é um raw, aqui vai ser um JSON, ok? E aqui dentro eu vou colocar os dados que eu tenho no meu objeto customer, que basicamente são nome, último nome, idade e e-mail, ok? Vem aqui. Então eu tenho aqui esse objeto criado, um objeto no formato JSON, ok? E esse objeto é o objeto que vai ser enviado para dentro da minha aplicação com o Quarkus. Então, eu já tenho a minha API REST aqui pronta, ela está seguindo o padrão que eu coloquei no meu código, /API/customer, ok? O Quarkus já tem aqui, inclusive, quando você coloca a extensão do Quarkus, o plugin do Quarkus para IDE, ele já lista aqui aonde que ele vai receber essa requisição. Nesse caso aqui é um get, e nós temos aqui também um post, ok? O post ele vai receber aonde? Ele vai receber aqui, API/customer, do tipo post, a gente vai inserir então um objeto customer, que está aqui. Enviamos, temos aqui uma mensagem de sucesso, ou seja, o servidor processou com sucesso. Então, basicamente, se a gente fizer um localhost 2.8080/API/customer, mas agora com o método HTTP GET, a gente tem que obter essa informação. E aqui nós temos já, então, essa informação. Já temos o customer que foi inserido, ok? Vamos inserir mais um, só para concluir o teste. Então, aqui nós vamos mudar o nome. Inserimos, agora buscamos aqui, e ele tem que trazer mais um cliente. Então, trouxe o Vinícius e trouxe o João, ok? Então, basicamente, nós não fizemos nenhum tipo de autenticação, nós não fizemos nenhum tipo de identificação de usuários, a nossa API está exposta, está aberta. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar a parte de segurança dos nossos endpoints. No nosso código-fonte, e vai inserir nos nossos endpoints o seguinte.
vai inserir, então, esta anotação, @roles_allowed, e vai dizer que apenas um usuário do tipo manager é que pode acessar esse endpoint. E a mesma coisa para o endpoint de post, ok? Bom, então, nesse vídeo eu vou encerrar por aqui, o vídeo já está ficando bem longo, mas no próximo vídeo, então, o que a gente vai fazer? A gente vai executar uma instância do nosso Keycloak, ok? Vai criar usuários específicos dentro do nosso servidor Keycloak, e depois, quando nós formos acessar os endpoints, a gente só vai conseguir acessar os endpoints se nós fizermos a autenticação desses usuários, ok? Obtermos um token JWT e enviarmos esse token JWT nas requisições GET e POST que a gente acabou de fazer aqui. Ok, pessoal? Então, no próximo vídeo, vocês já podem estar conferindo o restante desse tutorial aqui. Vejo vocês, então, no próximo vídeo.